Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre direção escolar. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o superintendente da ITEC Polivalente de Americana, professor Vladimir Suzigan, a quem desde já dou as boas-vindas. Querido professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Junque, agradeço a você. Bom dia para os telespectadores e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre educação. Maravilha. Professor, falando sobre direção escolar e gestão de pessoas, vamos começar do início, né? Como é que um diretor de uma escola tão grande, que tem o cargo de superintendente, olha para essa questão no sentido de objetivar o melhor trabalho possível? Junque, não é fácil, né? A ETEC hoje, ela conta com 1.700 alunos, né? Começando aí por um viés aí de quantidade, né? Pelo menos, e 128 professores terceirizados, enfim. Eu sempre falo na escola que nós somos uma empresa com 2.000 pessoas dentro, e essas pessoas têm que ter uma gestão, né, que vá para frente. Então, essa gestão é muito participativa, né? Eu converso muito com as pessoas, é uma gestão de liberdade, digamos assim, né? Bem, como que eu posso dizer para você? Plural. Plural, de autonomia. Então, óbvio que eu estou há um ano na gestão da escola, eu entrei como gestor no dia 2 de fevereiro do ano passado, fez um ano agora, então muitas coisas foram mudadas na escola, muitas decisões, enfim, para que a escola tivesse um outro rumo, né? Um outro rumo, sabe, cada gestão que você tem, eu venho da iniciativa privada, né? Então, a gente junta um pouco gestão pública com gestão privada e essa gestão acabou por fazer algumas mudanças na escola, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rumo, enfim. Mas estamos trabalhando muito forte para isso. O primeiro ano foi bem trabalhoso, digamos assim, não que agora não esteja, mas a gente está conseguindo bons resultados com isso. Maravilha. Professor, eu queria colocar uma questão aqui, no sentido de pensar a direção escolar, a família e a escola propriamente dita. É uma somatória de elementos que aparentemente estão distantes, mas estão absolutamente próximos, e aí precisa estabelecer um diálogo muito claro e evidente e honesto, inclusive? Olha, esse é um diálogo que nós temos diariamente. A gente sempre está junto com a família do aluno. Não só por questões comportamentais, né? Mas hoje, de uns anos para cá, o adolescente ele vem vindo com também problemas emocionais, né? Dos mais diversos problemas emocionais. E não tem nem como elencar aqui, porque são muitas coisas. Então a gente se aproxima muito da família também. Para quê? Para a gente poder ajudar esse aluno a se desenvolver na escola. Então, por exemplo, problemas comportamentais todas as escolas têm. Sim. Mas eu tenho vários alunos com problemas, com transtornos, né? E isso tem que ser olhado pela escola. Tá? A escola tem que ter um outro olhar para isso. E como a escola consegue ter esse outro olhar? Chamando a família para dentro da escola. E a gente tem conseguido resultados assim fantásticos. Vou dar só um pequeno exemplo. Semana passada, um aluno que se formou o ano passado, ele me visitou e desde o primeiro ano ele tinha um problema emocional muito forte, pais muito presentes,
e ele foi, ao longo desses 3 anos, para você ter uma ideia do nível que a escola trabalha, de abertura mesmo. A gente precisa disso. Os adolescentes precisam disso, desse acolhimento. Acho que a palavra é acolhimento. Até o psicólogo dele foi assistir a aula junto com ele. Então, é nesse nível. A gente tem muito diálogo com a família. Então, e nessa visita que ele me fez na sexta-feira, ele foi se apresentar como um funcionário de uma empresa, vendendo um produto para nós, e falou: professor, eu não tomo mais nenhum remédio, a escola me ajudou muito. Que interessante, que bonito. É muito legal isso. E eu tenho também por trás disso, é por isso que eu falo, é uma questão de gestão. Eu tenho uma equipe de gestores, que são os coordenadores, e eu tenho um orientador educacional voltado aos problemas dos alunos, tanto comportamentais quanto de transtornos, enfim. Então a gente consegue juntar tudo isso e fazer uma boa gestão entre escola, aluno e família. É muito interessante. Professor, dentro dessa sua fala, eu quero fazer aqui um adendo, uma afirmação, e aí depois eu vou pedir então a tua reflexão. Diante dessa reflexão que o senhor propõe, o senhor está falando então que a direção, de alguma forma, ela estabelece um cenário para assegurar a segurança física e emocional do aluno. Perfeito. Segurança física e emocional. Né? Nós temos, então, por ser uma escola grande, a gente tem todos esses coordenadores, que é a nossa equipe de gestão, então a gente constantemente está junto com os alunos, para também evitar problema físico, ou qualquer tipo de problema que venha fora do emocional. Então a escola assegura essa questão física e emocional dos alunos. Isso com certeza é muito bom. Quero fazer uma conexão na fala anterior. Existe, na minha visão, a partir da sua fala, uma valorização do contexto, do conceito da pluralidade, né, da diversidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer assim, essa é uma prática absolutamente real e diária dentro da escola? Sim, prática e real. Nós temos uma diversidade enorme dentro da escola. Eu acho que todas as escolas têm isso, principalmente nós somos uma escola de ensino médio técnico. Sim. Então, independente de ser médio técnico ou médio comum, né, sem a parte técnica, eu acho que todas as escolas têm problemas, tem a sua diversidade. Sim. Né? Seus desafios, né? Os desafios. Então, a gente não trata isso numa normalidade. Tem problemas entre os alunos que falam sobre diversidade de uma forma negativa? Tem. Mas a gente já breca isso na hora. Chama o aluno, conversa, orienta. Se for preciso, chama a família. Isso não pode acontecer dentro da escola. A escola é uma escola plural. É uma escola de todas as religiões, de todas as crenças, de todas as raças. Então, a escola é única para todo mundo. Então, a gente prega muito essa questão. Não existe diferença entre um e outro. Tem uma questão que eu vejo quando o senhor trata da questão do diálogo, e aí eu queria ouvir um pouquinho na perspectiva de quem está na direção, né? Que é esse diálogo constante com os coordenadores, que no fundo, eles estão mais próximos do aluno do que o senhor. Eles estão na ponta. Eles estão na ponta. Como é que é feita esse trabalho? Bom, cada coordenador, óbvio, tem o seu curso, os seus coordenados, e semanalmente nós fazemos uma reunião entre todo o grupo para discutir as questões da escola. Como é que está indo os alunos, como é que está a ponta, o professor, quais as dificuldades que a gente está enfrentando, quais as soluções que a gente pode encontrar para melhorar esses problemas que acontecem na escola, que é normal. Né? É normal. Então, e aí os coordenadores distribuem isso para os coordenados. Então, imagine um organograma. Então, eu estou lá, falo com os professores, com os coordenadores. Isso também não impede que eu chame, às vezes, um professor ou outro para conversar a respeito, às vezes, até de um problema um pouco mais sério, mas é distribuído
É uma junção, uma conexão entre direção, coordenação e professores e alunos. Então isso flui bem. Interessante. Eu vejo que existe uma questão, professor, na perspectiva, inclusive do próprio mundo, né? Que às vezes a gente desenvolve o trabalho e os obstáculos tiram da gente, às vezes, a motivação. Sim. E aí a questão é que eu pergunto, qual é o papel do diretor nesta hora de motivar a sua equipe? Aí eu estou falando dos coordenadores e também, claro, né, dos professores, porque a gente sabe que o mundo da educação, ele é maravilhoso, mas ele tem sim os seus desafios. Tem. E como tem os desafios. Olha, eu sempre tento motivar a equipe de coordenação, principalmente, que é o que vai conversar lá com a ponta, sobre autonomia, sabe? Olhe os professores, olhe os seus alunos, resolvam os problemas, tragam para a direção, vamos conversar juntos, sabe? E vamos tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Então, esse diálogo tem sempre, né? E eu, assim, eu tenho como hábito na escola, porque se sabe, né, João, que, desculpe até um pouco a minha fala, nós estamos aqui batendo um papo, mas tem às vezes pessoas que falam, minha sala está aberta, pode conversar comigo a hora que você quiser, e as pessoas não vão. E a minha sala está realmente aberta. Eu não, obviamente que existe uma hierarquia, né, mas a gente eu sempre converso com qualquer pessoa dentro da escola. Eu ando muito pela escola, eu percebo o clima da escola, discuto isso com gestão, com os gestores, chamo o aluno para conversar, qualquer assunto, guardadas as devidas proporções, e isso dá um resultado muito bacana. Então, aí quando você anda pela escola e conversa com alunos, você encontra alunos, eles sempre nos cumprimentam, tudo bem, podemos conversar um pouquinho, vamos, senta ali, vamos conversar. Então, tem, às vezes, alunos que confidenciam coisas que talvez eles não confidenciassem em casa. Sim. E aí que vem o interessante, né, o diretor não pode ficar preso na sala dele. Também. De você andar pela escola, sentir o clima da escola, sentir o clima dos professores, conversar com todo mundo, e você tem uma visão melhor ainda do que como a escola está. É muito interessante isso, eu gosto demais disso. Deixa eu fazer um recorte nessa sua fala, que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pensa na figura do diretor, aquele sujeito que está dentro da salinha no ar-condicionado. Sim. Quando, na verdade, o verdadeiro diretor, ele está num processo, ele está lá, também, né? Também. Mas, no fundo, ele precisa estar no pátio. Exatamente. Na sala de aula. Eu faço também. Eu vou, eu faço, eu converso, eu ando pela escola inteira. Eu não sei se você conhece a escola fisicamente, a escola é enorme. É uma escola que tem 44 mil metros quadrados de área. Eu ando por todo canto da escola. Falo com todo mundo, desde o aluno, limpeza, merendeira, professor, enfim, todo mundo. Converso com todo mundo. Então isso me dá uma visão bem legal de como as coisas estão indo, como alguma decisão que você propôs está sendo... qual é a reação dessa decisão, e como gestor você tem que tomar algumas decisões que nem sempre são muito bem-vindas, mas é necessário tomar decisão. Então eu faço esse trabalho dentro da escola, não fico só no ar-condicionado não, eu vou passar, eu vou andar pela escola. Maravilha, sai a campo, né? Sai a campo, com certeza. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o superintendente da ETEC Polivalente aqui da cidade de Americana, professor Vladimir Suzigan. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Jung. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com
com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana trata sobre a direção escolar, e quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o superintendente da ETEC Polivalente aqui da cidade americana, professor Vladimir Suzigan. Professor, eu quero tocar numa questão aqui que, para mim, é fundamental, né? Que é a questão da escuta ativa. Porque há uma diferença entre o ouvir e o escutar. A grande questão é, como é que um diretor, diante de uma equipe muito grande e de uma escola maior ainda, consegue praticar a escuta ativa? Junque, não é fácil, mas assim, eu não trabalho sozinho, como nós estávamos falando, eu tenho uma equipe para isso. Claro que alguns assuntos que chegam tem que ser tratado com muito mais delicadeza, digamos assim. E cuidado, né? Cuidado, porque são assuntos que chegam para a gente que são sensíveis e a gente tem que tratar isso com muito carinho, com muito cuidado. Então eu tenho minha coordenação pedagógica, eu tenho meu orientador educacional. Então muitas vezes nós escutamos esses alunos juntos e normalmente com a família junto, quando acontece alguma coisa nesse sentido. Fora esses assuntos mais sensíveis, né, eu também, como eu havia falado para você, eu também escuto as pessoas particularmente. Tem, às vezes, alunos. Eu assumi a escola em 2025 e fui professor até dezembro de 2024. Então, eu ainda tenho uma turma na escola que foram meus alunos que estão agora no terceiro ano. Então, eles querem conversar comigo, muitas coisas que eles querem conversar, eles me procuram. Então, eu os escuto, eu os aconselho, né? Olha, eu sou suspeito em falar, uma pessoa, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de estar onde estou. Eu fui buscar essa posição, digamos assim, na escola, porque eu gosto. Então, a gente faz isso o tempo todo, todos os dias. Todos os dias. Tem muita coisa para a gente falar. Tem muita coisa para a gente escutar. Tem muitos conselhos para a gente dar. Entendeu? Então, deixa eu aproveitar, eu acho interessante essa sua publicação, no sentido de falar de perspectivas diferentes. Eu quero aproveitar então isso e te fazer uma pergunta. A escutativa de um professor é diferente de uma escutativa de um diretor? Diferente. É diferente. O professor está ali diretamente com o aluno, né? Então ele conhece o aluno. Acho que é nessa perspectiva que você está falando. Então, a ponta é extremamente importante. Quem está na minha linha de frente? Professor. O professor, muitas vezes, ele vem com o aluno e nós conversamos juntos, às vezes, com algum problema que esse aluno tem, ou comportamental, ou emocional, alguma coisa desse tipo. Então, o professor vem com muito mais informação do que, por exemplo, a coordenação. Então, digamos assim, o fluxo seria professor levar para a coordenação traz para a direção. Dependendo do caso, eles vão trazer direto para mim, ou direto para a orientação educacional, que dá esse andamento nesses casos mais complexos um pouco. Mas a escuta do professor-aluno é muito melhor, muito mais rápida do que entre direção e aluno. Entendeu? Então, eu quero tocar numa outra questão aqui também, que é fundamental, né, para que o trabalho seja desenvolvido com a maior excelência possível, que é a questão da formação continuada dos docentes. Como que um diretor pode estimular e de alguma forma fazer com que essa formação ela realmente seja continuada e reflita, né, em melhores trabalhos possíveis? Sim. Aqui é o seguinte, o Centro Paula Souza, ele é uma instituição que oferece capacitação contínua para os professores. Acho que a grande maioria dos professores se capacitam o tempo todo, né? Ontem mesmo eu falei para o professor, além de ele
fazer algumas capacitações que o Centro Paula Souza oferece, eles fazem até por conta. Então, os nossos professores, eles se capacitam o tempo todo, ou por conta própria, ou porque o Centro Paula Souza está oferecendo. O Centro Paula Souza oferece bolsa, por exemplo, de mestrado, pós-graduação. Então, tem muito incentivo para isso. E eu vejo que os professores fazem isso assim com tranquilidade. Claro, tem uns que são mais corridos, outros menos, mas a grande maioria dos professores se capacitam o tempo todo. No fundo, o professor está dizendo que, de alguma forma, já existe uma certa cultura nessa perspectiva? Sim, existe essa cultura, existe sim. Tem cursos rápidos, cursos mais longos, cursos médios, de médio prazo, e tem o tempo todo. Como a gente capta essa informação? Todo ano existe uma que a gente chama de pontuação docente, por exemplo. Então, para que esse professor suba na sua pontuação, ele vai ficando cada vez mais para cima e ele vai ficando digamos, nas colocações melhores para ter a sua aula garantida. Então, isso também é um ponto importante para a gente falar. Então, tem professores que, por exemplo, nós analisamos todos os professores, todos, e conta a pontuação pelos cursos que ele fez. E tem professores que faz 20, 30, 40 cursos por ano. Fora aqueles que se dedicam só a mestrado, a doutorados e assim por diante. Mas tem professores que fazem muitos e muitos cursos todos os anos. Então, é uma cultura que existe dentro da escola. Ou seja, é um estímulo que vem do ponto de vista objetivo, sim, pela pontuação, e o subjetivo pelo conhecimento. Pelo conhecimento e a transmissão desse conhecimento. É muito legal. Eu queria entender um pouquinho essa questão da formação continuada. É claro que o senhor falou aqui, externou essa questão do ponto de vista da direção. Mas como, no ponto de vista do professor, isso reflete com os alunos? Eles comentam. Fale mais. Eles comentam. Eles falam assim, nossa, aquele professor, nota 10. O conhecimento que ele tem é fantástico. É fantástico. Então, ele cativa pelo conhecimento, enfim, tem todo um processo em cima disso, mas o próprio aluno faz essa divulgação. É bem interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. O senhor está na educação já há algum tempo. Eu queria entender uma questão no seu ponto de vista. Ser diretor ou mesmo educador, nos tempos de hoje, é mais desafiador do que... Se nós formos comparar no período em que você começou a sua carreira, e se é mais desafiador, o porquê? Juca, eu estou na docência há 34 anos. Uma jornada já, hein? É uma jornada. Fora, eu venho da iniciativa privada também, né? Mas eu estou na docência há 34 anos. É muito diferente de você pegar, e nós não vamos há muito tempo atrás, não. Se você pegar aí de 10 anos para cá, o comportamento dos alunos mudou muito. E por que mudou muito? Primeira coisa que eu sempre falo, inclusive na escola para aluno, rede social. Redes sociais é uma coisa que nós temos enfrentado assim, é muito complicado. Veio a lei de proibição dos celulares e tal. A gente tenta conter o uso do celular na sala de aula, mas a própria lei fala que para fins pedagógicos você pode usar. Mas tem alunos assim, você percebe que a rede social muda muito o comportamento do aluno. Tem muita coisa que muda o comportamento do aluno. E sem falar de outras coisas, talvez não seja muito agradável que eu vou falar, mas também muitos problemas vêm da família. Vem da família. É um assunto para a gente ter uma outra conversa. Sim. Mas muita coisa vem da família. Muito do comportamento do aluno hoje, de uns anos para cá, é reflexo da família. Então a gente tenta melhorar isso na escola. E a gente consegue, na maioria das vezes a gente consegue. Mas esse comportamento mudou muito.
principalmente com rede social. Agora, sobre a questão do celular, quero fazer um recorte aqui. Do ponto de vista do uso e do não uso, já dá para observar, por exemplo, alguns frutos, principalmente do ponto de vista dialogal? Já, desde quando, se não me engano, isso foi o ano passado, que foi proibido, janeiro do ano passado, nós tivemos uma lei que saiu em dezembro de 2024, que foi a lei estadual, se não me engano, e em 2025, em janeiro de 2025, saiu a lei federal. E foi no início da minha gestão. Então eu já falei da proibição, tal. Foi difícil? Foi difícil, né? Mas do ponto de vista dialogal, como você falou, já melhorou bastante. Os professores também comentam isso, não, está muito melhor, mas tem aqueles que insistem, né? Falam, não, eu vou usar, eles usam, às vezes usam escondido, enfim, não dá para você segurar o tempo todo. Eu faço um desafio aqui para a escola que consegue brecar o uso do celular, é muito difícil. A gente consegue? Não, mas a gente consegue contornar essa situação dentro da sala de aula. Tá? É isso, eu acho que esse é o ponto. Professor, o senhor conhece aqui o programa e eu sempre reservo uma fala, uma afirmação de uma grande referência no assunto tratado aqui no programa, e para o senhor eu reservei uma afirmação de Kant, de Immanuel Kant, para o teu comentário. Eu vou abrir aspas para ele e depois então eu vou pedir o teu comentário. Abrindo aspas, portanto, para Immanuel Kant, ele vai dizer: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Fecha aspas. Comenta essa fala, professor. A frase já fala por si, né? O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, acho que todo mundo que vai pelo conhecimento, que estuda, que tem leitura principalmente, enfim, como eu falei, a frase fala por si. Então, aquele que não adquire o conhecimento, que não vai em busca do conhecimento, não vai em busca de um crescimento pessoal, não consegue marchar naquele propósito que ele quer, aquele objetivo. Eu falo isso para os alunos. Gente, sem conhecimento nós não vamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Mas por que eu preciso estudar? Eu falei, aonde você quer chegar? O que você quer ser? Né? Veja, eu vou te dar um exemplo de um aluno, enquanto eu estava professor, eu perguntei na sala de aula, isso foi em 2024, eu perguntei, onde vocês querem chegar? Qual é o objetivo de vocês? Né? Vocês estão aqui no segundo ano, o ano que vem vocês estão para o terceiro, e do terceiro, vida adulta, né? Então, onde vocês querem chegar? Aí um menino levantou o braço e falou, professor, eu quero ser TikToker. Eu falei, bacana, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, não tem problema. Mas o TikTok vai sobreviver quanto tempo? Não vai ter uma mudança de plataforma, não vai ter uma mudança de se comunicar com as pessoas. E como é que você vai saber disso sem o seu conhecimento? Então você não vai conseguir. E o que você quer com isso? Eu quero comprar minha casa. Bacana, tranquilo. Apoio você. Eu falei, mas as ferramentas mudam, né? A tecnologia muda. A tecnologia de hoje já não é mais a de ontem. Muda. Então, sem o conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Então, é isso que eu tenho a dizer. Maravilha. Professor Vladimir Suzigan, querido, eu queria muito te agradecer pela presença e pela partilha, e quero aproveitar aqui, então, pedir para que o senhor faça as suas considerações finais, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Junque. Foi um prazer ter vindo aqui, falar no seu programa, poder falar um pouquinho sobre educação. Embora já há 34 anos aí na estrada, eu também acho que eu tenho muito que aprender. Aprendo com as pessoas, aprendo todos os dias alguma coisa. E eu espero que essas informações, né, que foram passadas aqui, o nosso bate-papo, essa nossa conversa, possa ser útil para os espectadores, que isso possa reverberar positivamente aí para todo mundo. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite. Maravilha, professor. Obrigado, viu? Saúde e paz. Igualmente para você, muito obrigado.
Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre direção escolar. E quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o superintendente da ETEC Polivalente aqui da cidade de Americana, professor Vladimir Suzigan. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.